A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados amigos. É muito bom nós estarmos neste domingo, nesta manhã, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração, que está aqui em Lamentações, capítulo 1. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 1. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias. Tornou-se tributária, continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam na sua angústia. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes e ela mesmo tem amargura. Os seus adversários a dominaram e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnios da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos que a honravam a desprezavam. Aleluia, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundície está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão.
deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a sua alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso? A todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim como que me entristeceu, ó Senhor, no dia do furor da tua ira. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada, enferma todo o dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela tua mão. Oh, aleluias! Eles estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele bateu a minha força, entregou-me o Senhor nas suas mãos, e não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como um lugar a virgem, filha de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende-se as suas mãos, não há quem console. Mandou o Senhor acerca de Judá que fossem inimigos o que estão ao redor dela, ao redor de Jerusalém. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouve, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos inspiram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quando estou angustiada, turbada, está minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque grandemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Glórias a Deus. A paz do Senhor, as amadas irmãs que já estão conosco aí na live, que Deus esteja abençoando, As amadas irmãs, está conosco aí diaconisa Darcília, também a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando poderosamente aí nessa manhã. Também a Fernanda Silva Ribeiro, que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante e transbordante a todas as amadas irmãs, nesse dia de domingo, nesse dia abençoado pelo Senhor,
para a minha vida e para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Amadas irmãs, nós estamos falando aqui do livro de Lamentações de Jeremias. E logo no primeiro capítulo, Jeremias, ele chora diante da cidade de Jerusalém, diante da destruição de Jerusalém. Ele diz que uma rede pegou-lhe aos pés, ele está sendo consumido como fogo, e tudo o que ele olha só há destruição. E ele reconhece nessa situação toda que tem acontecido dentro de Jerusalém, que Jerusalém ela se afastou do Senhor e ela procurou os seus amantes. Quando fala em amadores, ela está falando de amantes, que Jerusalém ela procurou aquilo que era a sua própria vontade. Ela deixou o seu noivo e se prostituiu, ela adulterou contra o seu Senhor. E veio sobre ela um grande juízo da parte de Deus. Hoje, amados irmãos, nós, eu, você, todos nós, aqueles que estão em Jesus e aqueles também que não estão em Jesus, muitas vezes as pessoas pensam que não sofrerão o julgamento do dia do Senhor, mas todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e todos já estão diante do tribunal de Cristo. Porque tudo o que nós fazemos está patente aos olhos de Deus. Nada foge do olhar de Deus. Nada está fora do olhar de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. Então, nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele, a cada momento, Ele olha para mim e Ele olha para você. A cada momento, o Senhor, Ele está, quando você sai da sua cozinha, entra no banheiro, o Senhor, Ele está te vendo. Quando você sai do banheiro, se arruma, vai para o seu quarto, coloca sua bolsa no ombro e sai para a cidade para fazer compra, ou seja, uma igreja, ou seja, onde você for, o Senhor, Ele está presente com você. Aí está também conosco a nossa irmã Irene Carvalho, na live. Eu já vi ali que a irmã deixou um like ali na palavra que nós vamos trazer de ilustração hoje, que ela diz obediência a qualquer preço, a qualquer custo. Então nós precisamos estar aí sendo obedientes a Deus. Então nós estamos falando de desobediência, obediência a qualquer preço. Nós estamos falando na palavra de reflexão, e dentro do texto que Jeremias ele chora diante da cidade de Jerusalém por causa da grande destruição que o Senhor trouxe contra ela. E agora nós vamos estar falando dos dois textos. Então o que acontece agora? Acontece que Jeremias ele chora. Jeremias vê a sua cidade destruída. Jeremias vê os filhos e as virgens de Jerusalém sendo levadas cativa na frente do exército inimigo. Então nós precisamos, amados irmãos, estar abrindo os nossos olhos, conforme eu estava falando anteriormente. Tudo está patente aos olhos de Deus. Quando o pastor Carlos, ele acorda, eu acordo 5:30 da manhã, eu venho orar, eu venho clamar ao Senhor. Tem dia que a internet está ruim, tem dia que o Facebook está bloqueando, tem dia que eu preparo os textos antes, preparo a palavra antes que vou trazer aqui na live. Então tudo isso eu fico de 5:30 da manhã até 9 horas da manhã preparando tudo. Então é por causa disso que muitas vezes eu gosto de entrar 7 horas, mas aí talvez eu entre 7:30 por causa disso, porque eu estou preparando alguma coisa. E hoje a oração, o Espírito Santo ele foi tomando, eu fui falando, a oração veio até mais tarde um pouco. Eu fiquei mais ou menos 1 hora aí orando, clamando ao Senhor, porque o Senhor estava falando
muito ao meu coração e eu estava orando pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o que Jeremias ele está contemplando diante dos seus olhos e ele está concebendo no seu coração, ele está dizendo, não foi por falta de aviso. Porque quantas vezes o Senhor me tomou em profecia e eu aqui cheguei diante de vós, ó Jerusalém, e disse aos vossos comandantes, eu disse aos vossos líderes tudo que o Senhor estava falando a respeito, queria fazer por causa da vossa incontinência, da vossa rebeldia, da falta de amor de vocês para com Deus. E nós, amados irmãos, muitas vezes a gente traz no popular, numa não vai sair a palavra, generalizando, saiu. Então, como num todo, como num geral, a gente traz essa palavra, por causa de quê? Porque quando nós estamos falando, nós estamos vendo, não sei se você vê, a pessoa que tem olhos espirituais, a pessoa olha para fora de casa. Muitas vezes as pessoas estão bebendo, fumando, se prostituindo. Todo o dinheiro que recebe vai para tal coisa. E você acha que a ira de Deus não vai vir contra os filhos da desobediência? Você acha que Deus está dormindo em relação a todas essas situações? A palavra de Deus diz que Deus, ele contemplou, ele viu o povo de Sodoma e Gomorra impenitente. Além da sua impenitência, quando fala de sodomia, porque os homens da cidade de Sodoma e Gomorra viviam praticando sexo um com o outro. Era homem com homem. Quando chegam os anjos de Deus dentro da cidade, eles queriam invadir a casa de Ló para entrar dentro da casa de Ló e fazer sexo com os anjos. Ló falou, tem 2 filhas virgens. Ele falou, olha, tu como estrangeiro veio a essa cidade e acha que pode ser senhor de cada um de nós? Fazemos pior a ti ainda do que a ele, do que aos anjos. Então, amados irmãos, tudo que nós temos visto diante dos nossos olhos, até mesmo dentro da nossa própria casa, nós somos exemplos quando nós buscamos a Deus, quando nós falamos para os nossos filhos, olha filha, olha filho, isso que você está fazendo está errado, nós temos que corrigir. Muitas vezes os nossos filhos já são mais velhos, já são casados. Muitas vezes os nossos filhos já têm uma idade adulta, já respondem por eles mesmos, mas nós temos que falar com eles. Isso não condiz com a palavra de Deus. Você está se apresentando, você está como condenado diante da palavra de Deus. Você é condenável, porque tudo que você tem feito está indo contra as Sagradas Escrituras, contra o mandamento que o Senhor colocou para que nós observássemos. Está escrito. Então, quando o Senhor ele vem e chega na casa de Eli, e ele vem para Eli e diz assim, olha Eli, teus filhos têm feito o que é errado dentro da casa do Senhor. Eli, ele era juiz, sacerdote e profeta dentro da casa do Senhor em Israel. E quando chegava a carne do povo para cozer na presença de Deus como sacrifício, os filhos de Eli metiam o garfo de 3 dentes e falava assim, deixa essa aqui que eu vou comer. Ele comia carne, ele assava e muitas vezes comia com sangue, que era pecado contra a lei dos judeus.
Quando chegavam as mulheres, ele jogava as mulheres dentro de um canto e fazia sexo com as mulheres. Eles não olhavam o ministério, a virtude do Espírito Santo que estava sobre a vida deles, o encargo que Deus colocou sobre a vida deles. E chegou um determinado momento que Ana, aquela que chega na casa do Senhor chorando por um filho, clamando por um filho, e o Senhor concede a Ana o filho, e Ana fala: se o Senhor me deres um filho, eu deixarei o filho todos os dias dentro da casa do Senhor para o servir. E o Senhor vai e abre a madre de Ana. E quando o menino termina o amamentar, ela leva e coloca o filho dentro da casa do Senhor. E ali o menino começa a servir ao Senhor. E de madrugada a palavra diz que o menino veio até Eli e fala: o Senhor me chamou. E pela segunda vez veio o Senhor e fala outra vez: Samuel. E ele levanta e vai até Eli, e ele entende que é o Senhor que está falando com ele. Agora o Senhor não fala mais com Eli, o Senhor fala com Samuel. O Senhor está fazendo o que? O Senhor está transmitindo o sacerdócio agora para Samuel. Samuel agora é o novo sacerdote, como criança. Samuel, novo sacerdote. O Senhor está desfazendo de Eli e de sua casa por falta de obediência. E agora Samuel recebe o sacerdócio como criança. E o Senhor fala com ele. Quando na manhã seguinte Eli vem até Samuel ainda uma criança, ele fala tudo para mim o que o Senhor falou contigo. E ele diz assim: olha, o Senhor falou para mim que você tem amado mais aos teus filhos do que a mim. Portanto, eu tirarei a vida dos teus filhos num só dia. A palavra do Senhor diz que ele sai para a guerra. E Israel está perdendo a guerra, e Ofni e Finéias manda buscar a Arca da Aliança e traz a Arca da Aliança. Quando traz a Arca da Aliança, o povo de Israel se motivou, mas motivação errada, porque o povo estava fora da presença de Deus, o povo estava fora do propósito do Senhor. Agora o que acontece? Agora eles matam os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora a Arca da Aliança é roubada, é levada pelos filisteus. Agora o exército ele sofre uma grande derrota. E agora, quando chega a notícia para Eli gordo, sentado em uma cadeira, ele vira para trás, e quando vira para trás, ele bate com a cabeça no chão e quebra o pescoço. E ele morre. Muitas vezes nós precisamos entender, amados irmãos, conforme Jeremias ele está dizendo em Lamentações, capítulo 1, que o Senhor, ele traz os seus profetas para avisar o que o povo tem feito de errado. E os profetas vêm e conscientizam o povo do seu pecado. E aquele que continua no pecado paga preço. E Israel pagou o preço do seu pecado. Agora entra Nabucodonosor na cidade de Judá e Jerusalém, destrói toda a Jerusalém, derruba os muros, coloca fogo na cidade, mata os seus habitantes. E aqueles que quiseram ir, tiveram a sua vida como despojo. Eles foram cativos na Babilônia 70 anos. Mas não precisava disso, porque o Senhor os trouxe para uma terra que mana leite e mel. O Senhor hoje tem preparado para mim e para você o céu. Nós estamos num caminho, nós estamos numa peregrinação nessa terra, para fazer o ídio do Senhor, para estar colocando os nossos corações no caminho certo, no caminho de Deus. Mas muitos estão vivendo uma vida conforme Israel viveu. Muitos estão cuidando dos seus filhos dentro dos vossos lares conforme Eli, que não trouxe à luz tudo aquilo que o Senhor tinha colocado
diante de Eli. Olha, Eli, muda, fala com teus filhos. Eli, se teus filhos não estão servindo ao Senhor, tira eles do cargo. Se teu filho não está fazendo conforme a palavra do Senhor, coloca outro no lugar dele. Mas não, Eli persistiu, Eli insistiu. Não somente Eli perde a vida, mas seus filhos. Não somente Ofni e Finéias perde a vida, mas também Eli. Amados irmãos, nós precisamos entender que Deus ele quer fazer na minha vida muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Deus ele quer agir, Deus que ele quer trabalhar na minha vida, Deus quer fazer uma obra muito grande na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é que venhamos ser lavados, remidos, transformados pela glória do Senhor. João disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós precisamos entender que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus ele veio para dar vida e vida em abundância. E Deus tem dado vida e vida em abundância, mas muitos não querem a vida que Deus quer dar, tanto para mim conforme para você. Nós precisamos estar abraçando a Deus, nós precisamos estar como Jacó, ali no vale, oh Deus de Israel. Jacó, ele agarrou os pés de Deus, ele agarrou no Senhor, ele falou: não solto o Senhor enquanto não me abençoar. E naquele momento, Deus entrou com providência na vida de Jacó. Naquele momento, Deus mudou a sorte de Jacó. Jacó chamava enganador, agora ele passa a ser chamado Israel. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Como assim lutar com Deus e prevaleceu? Ele pediu a Deus e Deus o abençoou. Deus mudou a sua sorte. Deus quer mudar a minha sorte, Deus quer mudar a tua sorte. Que venhamos estar lutando, porque o reino de Deus ele é tomado com esforço. Venhamos estar lutando contra a nossa própria carne. A nossa própria carne ela quer coisas que não cabe a ela. Muitas vezes os homens estão querendo 2, 3 mulheres, o homem não satisfaz mais com uma mulher só na cama. A mulher, mesma coisa, não se satisfaz mais com um só homem. E aí a gente vai vivendo uma promiscuidade, a gente vai vivendo uma vida que não tem nada a ver com Deus. Hoje em dia uma jovem ela sai para o baile e no baile ela beija 10, 20, 30 bocas. Ela é palpada por 30, 50 homens. Não é isso que Deus quer na minha vida e na tua vida. Agora a gente olha a cidade de Jerusalém, ela está indo cativa, e ali no cativeiro, amados irmãos, aquelas mulheres, aquelas virgens de Jerusalém, elas são tomadas por outros homens na Babilônia. Agora a situação fica difícil para Israel. E muitas vezes as situações têm ficado difíceis para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender que nós precisamos ser sarados debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos ser obedientes a Deus e pedir a Deus socorro todos os dias de nossa vida, para que o Senhor venha nos socorrer. Nós necessitamos de Deus e muitas vezes a gente acha que vivemos tranquilamente. Não, de maneira nenhuma. Eu como pastor, eu tenho chorado na presença do Senhor, eu tenho me debruçado na presença do Senhor, porque eu preciso da misericórdia de Deus para continuar pregando e prosseguindo, falando do seu amor, do seu poder. Porque se eu não me humilhar e se eu me exaltar, grande vai ser a minha queda. Eu preciso todos os dias saber de onde o Senhor me tirou. Eu preciso de todos os dias estar agradecido ao Senhor pelo respirar e pela oportunidade de um novo dia. Nós precisamos entender, amados irmãos, que é o momento de nós nos entregarmos, arrependermos dos nossos pecados. Jerusalém ela foi sarada no cativeiro. E depois de 70 anos, amados irmãos, passou uma vida. Eu tenho
51 anos, imagina. 70 anos, passou uma vida com ela cativa. Aqueles que foram levados cativos, talvez muitos deles não voltaram para Jerusalém. A gente precisa entender, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. A irmã Darcila está dizendo aí que nós precisamos nos purificar, obedecer a Deus, ao Pai Todo-Poderoso. É isso mesmo, irmã Darcila, nós precisamos estar descendo para que Deus venha nos levantar. Nós precisamos a cada momento estar nos devotando a Ele, amém? Eu quero trazer uma ilustração aqui para os amados irmãos. O texto que eu li, ele é grandioso. A palavra que foi pregada também é grandiosa. Mas aqui nós temos uma reflexão de uma coisa simples, mas que fala muito também. Diz assim: obediência a qualquer custo. E, achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. É o texto que está sobre esta ilustração de Filipenses. Esse é o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2 é um texto tremendo. Eu amo muito o texto de Filipenses. Continuando a reflexão, diz assim: um contador de histórias americano, o nome dele é muito difícil, é Rutledge, fala sobre um homem que trabalhava em uma grande floresta. Seu fiel cachorro morreu queimado em um grande incêndio que havia destruído grande parte das matas. Rutledge contou que o pequeno cão permaneceu junto a uma árvore, guardando o jantar de seu dono, e não abandonou o local mesmo quando as chamas já tomavam tudo ao seu redor. O trabalhador ficou com o coração partido ao encontrar seu pequeno amigo ainda em chamas, junto à árvore onde havia deixado. Com lágrimas que não paravam de rolar sobre o seu rosto, ele disse: eu tinha sempre que ter muito cuidado ao lhe mandar fazer alguma coisa, porque sabia que ele faria a qualquer custo. Este e muito mais é o tipo de obediência para o qual Cristo nos chamou. Está esta obediência que caracteriza aquele que crê, é baseada na própria obediência de Jesus. Até que ponto nossa obediência ao Senhor está firmada? Aleluia! Glórias, glórias, glórias a Deus. Então, até que ponto, meus amados irmãos, a nossa obediência está firmada em Cristo? Ela tem ido somente até aos cais de nossa pretensão, de nossas pretensões pessoais, ou se mantém forte e resistente mesmo quando o barco de nossa vida parece andar à deriva? Muitas vezes mostramos uma vida de fé e
religiosidade, apenas enquanto tudo vai bem. E os nossos pés trilham caminhos de prosperidade e encantamento. Ao primeiro sinal de adversidade, tratamos de deixar o Senhor de lado e correr para todos os lugares que nos mostrem sinais de novas possibilidades e de respostas aos nossos interesses. Na realidade, nossa fé é ocasional e nossa obediência limitada. Se almejamos uma vida abundante e um futuro de bênçãos e fidelidade, precisamos nos colocar no altar de Deus, confiar plenamente em tudo que Ele faz e obedecê-lo, sejam quais forem as circunstâncias. Ele nos ama, tem o melhor para todos nós, e mesmo que o chão debaixo de nós se apresente árido, esperamos com confiança que logo brotará ao nosso redor um lindo jardim. Amém? Nós precisamos entender, amados irmãos, que a nossa fidelidade, a nossa devoção, ela verdadeiramente dará fruto, mas nós não podemos desistir da caminhada. Ainda que as intempéries da vida venham tentar nos tirar da presença de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando a sua face, estar clamando a esse maravilhoso Deus e Pai, que venhamos ser uma bênção nas suas mãos nesta manhã, que venhamos ser uma bênção nas suas mãos por onde quer que estejamos, e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua casa, na sua família, na sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aí nos transformando para a glória de Deus Pai. Que sejamos uma bênção nas mãos do nosso glorioso Deus e Senhor e Salvador. Amém? Uma manhã maravilhosa de domingo para todos os meus irmãos, um domingo abençoado, cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja te abraçando aí, confortando você e toda a sua família. Tenha coragem de romper as barreiras que te cercam para estar na presença do Senhor. Todo obstáculo que se levantou contra a tua vida, ele se levantou para cair. Nós precisamos entender que os obstáculos eles só vêm para nos tirar da presença de Deus. Mas Deus, ele derruba todos os obstáculos. Basta eu e você enfrentar as intempéries, aquilo que tem nos impedido de chegar até o nosso Deus. Que todas essas coisas venham a cair por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, amadas irmãs, amados irmãos, eu quero orar por vocês. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai, em espírito e em verdade, Deus. Nos ajuda, Pai, a estar ultrapassando, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que tem sido impedimento, ó Pai, que tem, Senhor, nos impedido de chegar até o Senhor. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Olha para cada um de nós, ó Pai, com olhar de compaixão. Ó Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor, cuidando, ó Pai, nos mínimos detalhes, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Esteja agindo, ó Pai, aleluia, Senhor, na saúde, ó Pai.
Esteja agindo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, no soldo, ó Pai, das responsabilidades mensais. Esteja agindo na fé, Pai. Esteja agindo, ó Pai, nas causas, ó Pai, que os teus filhos e tuas filhas, ó Pai, têm colocado diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ministra sobre nós, ó Pai, nessa manhã, durante todo o dia, Pai, que venhamos, ó Pai, estar recebendo, ó Pai, da tua boa mão, que venhamos receber dos teus conselhos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então ministra sobre nós, ó Pai, pois necessitamos, ó Pai, do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço às amadas irmãs que estejam aí, aleluia, ajudando o pastor Carlos aí, compartilhando a mensagem para que mais pessoas possam aí estar recebendo de Deus, para que mais pessoas estejam aí saindo do cativeiro, saindo de lugares que não vão alcançar a Deus. E quando nós pregamos, quando nós falamos do amor de Deus e das coisas de Deus e daquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós vamos abrindo a nossa mente em relação a tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos ajudar para que possamos estar mais presente juntamente com o Pai. Então, compartilhe a mensagem, esteja aí divulgando a mensagem, escreva lá o seu nome lá no canal do YouTube para estar lá também vendo as outras mensagens, compartilhando. Ali tem várias mensagens, tem 1 ano de mensagens ali, já vai para 2 anos de mensagens que está lá, tem muitas mensagens. E o YouTube do Pastor Carlos é Pastor Carlos Antônio Sales. Você escrevendo aí, quando abre o YouTube, tem a página de pesquisa lá em cima. Aí você coloca lá Pastor Carlos Antônio Sales. Aí você vai clicar em pesquisa, você já entra na página do Pastor Carlos Antônio Sales para estar ali assistindo os vídeos, para estar ali recebendo de Deus. Então, também compartilhe lá no YouTube, se inscreva, toque lá no sininho para você estar recebendo as atualizações, as mensagens novas. E Deus vai abençoar muito a tua vida através dessas mensagens, porque Deus tem abençoado a minha vida. Eu tenho me tornado uma pessoa muito melhor. E Deus a cada dia, porque nós precisamos, talvez a gente olhe um pastor fala, já é um pastor consagrado. Não, é a cada dia, a cada momento, é como um maná que caía do céu lá no deserto. A cada dia nós temos que nos alimentar. Se nós não nos alimentarmos, a situação fica muito ruim para nós. Nós ficamos raquíticos espiritualmente falando. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos muito da presença de Deus. Deus não dá conforme se fosse um prêmio da Mega Sena tudo de uma vez, não. Deus dá a cada dia aquela porção diária. E nós recebemos essa porção diária. E Deus, Ele vai dando essa porção diária e a gente vai alimentando a cada dia até chegar aquele grande e glorioso dia de nós estarmos com o nosso Pai na Jerusalém Celestial. Então, tá aí no Facebook, tá aí também no Reels ali do Instagram, também está ali. Em todas as redes sociais está lá o Pastor Carlos ministrando as mensagens, compartilhando as mensagens, está ali pregando, está ali operando, né? E eu tenho tido muitas dificuldades. Por causa de quê, amados irmãos? Quando nós colocamos, tanto no YouTube, conforme nós colocamos ali no Instagram, conforme colocamos no Facebook, as páginas que têm mais acesso são aquelas que tem mulheres dançando, mulheres só de biquíni, só de calcinha dançando, quando está falando alguma besteira, alguma piada, aquelas têm muito acesso. Mas quando nós falamos de Deus, nós somos meio que bloqueados, aquilo fica colocado de lado. As pessoas não querem muito saber a respeito da palavra de Deus. Mas esse impedimento ele tem que cair por terra. Como que esse impedimento vai cair por terra? Através da minha ajuda e através da tua ajuda. Nós temos que colocar neste mundo a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não estiver
imbuída em todas as redes sociais, em todos os órgãos da sociedade, Deus vem com pressa e destrói o mundo, porque Ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se não houver sal e nem luz neste mundo, Deus diz assim: para que serve o sal? Então, essa situação toda será lançada fora. Então, é necessário nós estarmos levando a mensagem de Deus aos quatro ventos da terra, aos quatro cantos da terra. Nós precisamos levar a mensagem de Deus. Então, quando você compartilha, quando você divulga o ministério do pastor Carlos, quando você divulga a palavra de Deus, você também está evangelizando. Você também está contribuindo com a obra de Deus, de estar levando a palavra de Deus também às pessoas. E muitas vezes a gente está ouvindo a palavra e a gente fala: gostaria tanto que a minha mãe, gostaria tanto que o meu irmão, que a minha irmã também ouvisse essa palavra. Então você tem um meio aí de estar divulgando a palavra também, compartilhando. Compartilha por seu vizinho, compartilha por seus irmãos, por seus amigos do Facebook, porque muitas vezes a gente tem vergonha de compartilhar e a gente não quer compartilhar. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, se vocês me envergonharem de mim aqui na terra, me envergonharei também de vocês diante do Pai que está no céu. Nós não temos que ter vergonha de compartilhar as boas novas de Cristo Salvador. Tua irmã, que ela me acompanha, ela é uma irmã cantora, ela é assim uma bênção. Ela é a pessoa que mais compartilha as lives do pastor Carlos. Ainda quando eu estou falando, a irmã Ruberlândia, ela já está compartilhando. E ela não precisaria fazer tal coisa. E conforme ela compartilha as minhas lives, eu também compartilho as dela no meu Facebook, através dos seus louvores, que ela louva, ela é uma levita do Senhor. E eu também, nas minhas oportunidades, coloco os louvores dela também na minha página de rede social. Então nós precisamos estar divulgando a palavra do Senhor enquanto é tempo. E aquele bem que o Senhor tem feito à minha vida, que eu venha fazer a vida do outro. E aquele bem que você está recebendo através da palavra do Senhor falada pelo pastor Carlos, você pode retribuir também o mesmo bem, agindo de conformidade, levando essa palavra à vida de outra pessoa. Então, é o que eu estou falando para os amados irmãos: há uma grande dificuldade, há uma grande barreira da palavra de Deus está indo além. O primeiro vídeo que eu postei no Reels, ali no Instagram, teve 822 visualizações. No segundo, terceiro, quarto e assim por diante, caiu, poderia dizer assim, 500% a menos. Sabe por causa de quê? Eles já viram que o pastor entrou ali para falar de Deus. Aí as pessoas nem chegam a olhar, pula. Então o que acontece? Nós devemos estar agindo, trabalhando para o Senhor. Nós precisamos levar essa palavra. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar pregando enquanto é tempo. Ontem eu estava lá no Meia, fui convidado pelo o obreiro da casa, o Wilson, levita, do Senhor. Eu fui lá na casa dele, o pessoal da igreja, da mãe dele, a igreja Deus e Amor, estava lá ministrando. Cheguei lá, me deram a oportunidade, o pastor Carlos também pregou, trouxe uma palavra abençoada. Nós precisamos ser assim, levar a palavra do Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos estar fazendo a obra do Senhor, nós precisamos estar ministrando. Ontem nosso pastor Márcio, ele estava no monte com a igreja, orando, intercedendo pela igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Hoje ele já está ajudando um outro pastor no batismo, lá no Pau da Fome, onde é uma região de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Ele está lá ajudando. Nós temos nos motivado a fazer a obra do Senhor. Então, tenho pedido à igreja também que esteja entrando aí no grupo para a oração, esteja clamando também. Os amados irmãos estão aderindo aí à oração. Isso é muito bom. Eu venho elogiar aí tanto a Cleonice, conforme o diácono William, conforme também
a nossa irmã Elaine, que tem entrado para orar aí. Não posso deixar de mencionar também a Alessandra, que tem sido uma bênção nas orações. Então, que venhamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Amém? Hoje nós temos aqui às 19 horas o culto de louvor ao Senhor. Eu conto com a presença das amadas irmãs também, que tenho visto aí na live, que as irmãs têm entrado e têm feito parte desse ministério do pastor Carlos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmã, pela vida de cada irmão que tem aí sido um com o pastor Carlos, e peço a Deus que esteja sempre com as suas mãos poderosas sobre cada pessoa que tem aí abençoado o ministério do pastor Carlos, como você que está aqui hoje nessa live, nessa manhã. Então que Deus esteja te abençoando, guardando, protegendo, prosperando a sua caminhada, que esse domingo seja de paz, alegria e prosperidade na sua vida. Tenha aí um dia de comunhão com a família, um dia cheio da gloriosa presença de Deus. Amém? Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém? Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo esteja abraçando aí, um abraço gostoso em todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Até mais tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.